Olá, boa noite. O Notícia Companhia está chegando ao vivo aqui pela Santa Cecília TV nesta quinta-feira, 10 de outubro de 2013. Estamos no último trimestre de 2013, então vá se preparando aí, né? Final do ano, as suas merecidas férias, aqueles que poderão tirá-las, mas vá com calma, né? Mas uma boa notícia para aquele que gosta de viajar, né? Agora há pouco, inclusive, informado aí até o Banco Central, o dólar caiu para 2,182 e fecha como menor valor nos últimos 4 meses. Então aquele que vai viajar pode fazer aí, inclusive, uma viagem um pouco mais tranquila, tirando um pouco aquela questão do dólar mais alto, um risco de uma inflação maior, então contendo esse problema. Então você que gosta ou você que faz negócios com a moeda norte-americana, com certeza fica um pouco mais tranquilo. Também uma notícia boa com relação à nossa cidade de Santos, com relação ao mercado de café, até porque a exportação de café do Porto de Santos teve um acréscimo de 14,9% de janeiro a setembro. Tivemos uma pequena paralisação aí ao longo do começo do ano, né? E houve até algum problema que impactou principalmente a questão portuária. Aquelas filas, a demora, mas agora já sanado o problema, mais um ponto para o nosso Porto de Santos. Mas eu convido você a prestar atenção, participar do programa de hoje. Nós vamos falar sobre saúde, né? Quando se fala em saúde, vamos falar também principalmente de prevenção. Tudo que é prevenir, né, é importante para nós. A saúde não foge à regra, porque é o nosso bem maior. Nós estamos aqui, inclusive, com o médico cardiologista, Dr. Felipe Sakabi, que está conosco. Já vai dar o seu boa noite e eu não errei, né, doutor? Quando se fala em prevenção, é o melhor remédio antes de usar o remédio. Exatamente, Eduardo. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Exatamente esse é o tema mais importante hoje em medicina. O Brasil, a tendência é seguir os países de primeiro mundo. E nos países de primeiro mundo, se investe muito em prevenção. Se investe muito em controles, em detecção precoce de doenças. Para se ter uma ideia, em 2005 eu estava na Espanha e a discussão espanhola era o seguinte: se valeria a pena o SUS da Espanha pagar uma tomografia para todos os fumantes que moravam na Espanha. Então, a discussão deles está muito aquém da nossa discussão dos mais médicos. Então, hoje, a gente tenta no consultório, fazendo um programa de saúde suplementar, investir bastante em prevenção de saúde, copiando os modelos do primeiro mundo. Olha aí, esse é um exemplo importante também, né? É que nós vamos tocar ao longo do programa e convido você a ligar. Você tem aí uma dúvida? Você tem alguma situação que você queira passar para nós aqui, principalmente para o doutor Felipe, você vai nos passar pelo 3224-7017, 3224-2944. Tem os nossos e-mails também que você pode participar, que é o Notícia ECIA 7. É o número 7, está na tela, @gmail.com ou contato @noticia.tv.br. Você fica à vontade, participe, interaja conosco e você vai ter com certeza aí dúvidas que você tenha, nós possamos aqui ajudá-lo e você ter principalmente a noção de prevenção. Quando se previne doenças, previne problemas, e a gente sabe que a questão do coração, ela é muito importante, né? Claro que a saúde como um todo, a gente deve sempre falar e debater. Por falar nisso, hoje, agora no início da tarde também, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto Dávila, se pronunciou favorável e vai defender junto ao Senado a manutenção do texto da medida provisória que criou aí o programa Mais Médicos. Eu até esperava um posicionamento não antagônico, mas diferente com relação a isso, até porque eu acho que a visão do médico não pode ser a visão, por exemplo, do jornalista, a visão do paciente, porque o médico tem o conhecimento e eu entendo que o que está faltando no Brasil não é quantidade de médicos, é um aparelhamento menor, é uma qualidade, por exemplo. Muitas cidades poderiam ter aí um primeiro atendimento, evitando-se você superlotar os hospitais. Eu não sei o que pensa o doutor Felipe. Eu acho que as duas coisas, Eduardo. Eu acho que no primeiro momento, existem alguns locais distantes do nosso país, a Amazônia, Sim. Pará, o Acre, em que algumas regiões existe sim uma deficiência de médicos. E se os profissionais que forem nascidos no Brasil não aceitarem essa condição de trabalho, eu sou totalmente a favor de alguém vai ter que atender lá. Alguém tem que estar lá. Alguém tem que estar lá. Só que o fato é, como essas pessoas devem fazer para estar lá? Será que qualquer um serve? Será que é dessa maneira, importando as pessoas que mal falam nossa língua, que não têm contato com dengue, que não têm contato com febre amarela, que são as doenças mais vigentes nessa região? Será que elas vão conseguir resolver alguma coisa? Essa é a grande dúvida que fica no ar. Então, o programa Mais Médicos é necessário? Talvez exista uma necessidade de mais médicos, sem dúvida. Esses locais são desassistidos. Os profissionais precisam ir para lá. Uma vez que os brasileiros não estão interessados e o salário não é ruim, eu sou favorável
a que médicos estrangeiros venham trabalhar lá. O grande problema é que nós médicos nos sentimos até um tanto quanto indignados a maneira como essas pessoas vão trabalhar, sem nenhuma avaliação, sem nenhum tipo de proficiência em língua portuguesa, enfim, simplesmente colocaram em 20 dias a 30 dias as pessoas estão trabalhando. E uma outra maneira são áreas onde a gente sabe que não existe o déficit de médico, por exemplo, na nossa cidade, Santos, Guarujá. Nessa cidade não existe déficit de médico, existe déficit de qualidade de atendimento. Essas cidades têm um número de médicos acima do considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde. Pegarmos a questão percentual de população, o número de médicos é suficiente. Sem dúvida, o que falta é a estrutura. Eu trabalho no serviço público em Santos e eu garanto que poderia ser muito melhor. Essa é uma situação importante que o Dr. Felipe Sacab coloca, porque quando você tem equipamento preparado e adequado e o profissional para atender, você vai ter uma demanda muito mais bem atendida. O que a gente observa aí pelo país afora são aqueles casos, de vez em quando, aí, alguns médicos estressados e cansados por não poderem fazer um melhor, até porque muitas vezes estão sozinhos. E aí a opinião pública, muitas vezes, é jogada contra aquele profissional, porque ele acaba se indignando por não ter um leito correto para atender, não ter uma UTI preparada para isso, não ter equipamentos. E ele tem, sim, uma demanda enorme no corredor esperando. E é uma coisa triste no nosso país. A gente, até quando alguns políticos, que até passam aqui pelo programa, a gente recebe aqui deputados federais, estaduais, prefeitos, a gente coloca, inclusive, que não é a falta de recurso, muitas vezes é a malversação do recurso. Então, por exemplo, a gente debate muito com relação a isso, mas esse é um tema que a gente vai explorar num outro dia. Hoje eu quero aproveitar a presença aqui do Dr. Felipe para falar bastante, né? E um tema que é primordial, é quando se fala hipertensão arterial. Muita gente até é acometido pelo problema e só descobre quando passa mal. Exatamente. A hipertensão é uma doença que não dá sintoma. A hipertensão é uma doença que, quando ela aparece o sintoma, quando ela causa alguma lesão no nosso organismo, é muito mais difícil você controlar. O ideal é que a gente faça medidas pressóricas anuais em pessoas sem doenças e em pessoas com doença a gente estreite esse laço. Sim. Medidas até diárias em alguns casos. E a gente detecte esses casos porque existe uma porcentagem boa de pacientes em que a mudança no estilo de vida, uma dieta regrada, com pouco sal, pouca gordura, você consegue reduzir cifras tensóricas. E atividade física. Quando você faz um exercício físico, até 24 horas depois que você termina esse exercício físico, você continua tendo efeitos na redução tensórica do seu organismo. Então a hipertensão hoje é o maior problema de saúde pública do nosso país. A hipertensão é o principal fator de risco para AVC, acidente vascular cerebral, e para a doença do coração, que hoje são as principais causas de mortalidade no nosso país. Então, em termos de saúde pública, nós temos um grande problema, uma epidemia, a hipertensão. A nossa população está ficando cada vez mais hipertensa. Por quê? Porque ela está envelhecendo, Exato. Porque ela está ganhando, a nossa população está aumentando de peso. Existem trabalhos que mostram que o índice de massa corpórea vem aumentando com o passar dos anos. Então, hoje, o principal problema de saúde pública no Brasil, eu não tenho dúvida que é a hipertensão arterial. O brasileiro adquiriu hábitos errados ao longo dos anos com relação à alimentação. Hoje, claro que nós não somos contra, né, mas temos que falar a verdade. Existem grandes redes de fast food que, na verdade, eles vendem problemas, não vendem uma alimentação sadia e saudável. Então, quando você fala, e o doutor Felipe coloca bem, a dieta balanceada, além de uma boa alimentação, a boa alimentação significa também comer alimentos, dizem assim, você comer a comida colorida, né, principalmente, e ter hábitos de exercícios, caminhada, manter o seu organismo em dia. Você tocou num ponto muito importante. A dieta é um dos 3 pilares mais importantes para o controle da pressão. Se a gente se alimenta bem, a gente sabe que o que a gente alimenta tem impacto direto no controle da pressão arterial, tem impacto direto na nossa chance de infartar, na nossa chance de ter um derrame. E também hoje a gente sabe que o alimento leva à obesidade, e a obesidade leva até algumas doenças oncológicas. Então é muito importante uma alimentação saudável. Uma outra coisa, você citou bem, o exercício físico. Que hoje em dia já tem... O sedentarismo está solto por aí. É uma doença. É como a hipertensão. Sedentarismo é uma doença. E sedentarismo mata também. Exatamente. Né? Então, a prática de exercícios físicos regulares, durante 30 a 50 minutos, 3 vezes por semana, é capaz de reduzir pressão, é capaz de reduzir infarto, AVC, enfim.
É engraçado que algumas pessoas, doutor Felipe, falam assim, sedentarismo é como envelhecer. Não, não é, pelo contrário. É algo que o doutor colocou bem, vira uma doença, né? Se você não produz um exercício, não faz... Olha, não dá para fazer uma academia, tudo bem, então pega aí, anda 1 hora na praia, ou vá da sua casa até, vai dar 1 hora andando. Ou então, você não dá, eu tenho... Compra lá uma... Se bem que é aquele só, se você fala para alguém comprar uma bicicleta ergométrica, vira cabide. A pessoa começa nos primeiros dias empolgado a usar, depois ele vê ali, pô, estou meio cansado hoje, e não faz. Aí quando ele vai ao seu consultório, por exemplo, doutor, o que eu posso fazer? E quando se fala em hipertensão, a pessoa quando tem os sintomas, já há um problema ali instalado. E aí é mais difícil, né? Porque aí tem que se controlar através de medicamento, de dieta. Quando é que a pessoa, inclusive, ela tem o primeiro sinal e aquele sinal traz a preocupação até para o médico? Então, na verdade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana, determinaram que a cifra tensórica para fazer diagnóstico de hipertensão é 14/9. 14/9. 14/9. Exceto naqueles pacientes que são diabéticos. Naqueles pacientes em que tem o diabetes, em que tem alteração glicêmicas, a gente é muito mais rigoroso. Hoje em dia, postula-se que 13/8 seja uma cifra tensórica ideal nessa população. Mas quando a gente fala em 14/9, por que 14/9 é hipertenso e 14,5/9 não é hipertenso e 13,5 não é? Na verdade, o entendimento da pressão é um pouco mais complexo. A chance de uma pessoa ter um evento cardiovascular, um infarto ou AVC, ela aumenta proporcionalmente com o aumento da pressão. E ela reduz proporcionalmente com o aumento da pressão. Então, cifras acima de 14/9, a gente começa a agregar um grande risco de ter doenças cardiovasculares, como o AVC e a doença coronariana. E um fato que a gente hoje detecta muito em nosso país são casos de infarto em pessoas jovens. E me parece, até a própria literatura a respeito nos dá, eu não sei se eu estou equivocado, e aí você corrigido se estiver, quanto mais jovem, o impacto é muito mais fulminante. Na verdade, são dois tipos de doenças diferentes. O infarto do jovem, ele é aquele infarto de oclusão de uma artéria. Geralmente a pessoa tem doença num determinado ramo do coração, que a gente chama de... Geralmente o jovem tem um infarto com supra, que é uma alteração mais grave, realmente é uma oclusão total da luz do vaso. O infarto do paciente mais idoso é aquele paciente que tem cifras tensóricas mais altas por um longo tempo, que tem diabetes, que muitas vezes tem sedentarismo, sobrepeso. Então existe uma doença difusa em todo o coração. Então, quando ela eclode de uma maneira um pouco menos violenta do que naquele paciente mais jovem. E é importante frisar também que em muitos casos a gente observa jovens, inclusive a gente tem recebido até dos nossos telespectadores, o que tem acontecido, pessoas com pouca idade já com artérias ou parcialmente obstruídas ou quase totalmente, o que pode levar a um problema mais grave. Aí passa, eu tenho que fazer um cateterismo, e aí a preocupação, e o que vai acontecer? Quando chega esse estágio, qual é a primeira medida que a pessoa deve tomar e adotar daí para frente? Procurar um médico. Não tem outro jeito. Procurar um médico, e aí a gente inicia o tripé, que é o tratamento farmacológico, a dieta, terapia intensiva, essa pessoa precisa reduzir peso, se ela é magra, a gente precisa adequar pouca coisa à dieta dela, uma restrição de sal, uma restrição salina. O povo brasileiro é um dos povos que mais ingere sal do mundo. Existem trabalhos que o Brasil e a América Central, até o México, é a região onde mais se consome sal no mundo. E a atividade física que é muito importante. É claro que aquela pessoa que está com cifras tensóricas muito alta deve ter uma redução das cifras tensóricas, porque o próprio exercício físico ele tem um discreto aumento da pressão arterial durante a sua prática. Então a pessoa, antes de fazer o exercício físico, tem que consultar o médico, tem que estar liberada. Cifras tensóricas acima de 15, 16 já não é mais seguro fazer atividade física. Que nem também não se pode fazer como recentemente um lutador aí de MMA, ele já era detentor de um problema cardíaco, entrou em uma sauna e ia ficar lá achando que aquilo ia baixar o peso. Na verdade, ele se desidratou, né? Desidratou. E aí, se há um quadro, como depois descobriu-se que já havia um problema até cardíaco, pode desencadear como aconteceu a sua morte. Com certeza a desidratação é uma coisa muito importante, né? Eu acho que aquela pessoa que já tem um problema cardíaco, ser submetida a um calor excessivo é importante. A gente vive numa cidade em que tem muitos idosos e o calor é um problema na nossa cidade. A gente trabalha em pronto-socorro, percebe que durante o verão, muitos pacientes de idade chegam desidratados. E o simples infusão na veia de soro fisiológico é capaz de revigorar boa parte desses pacientes.
Estamos chegando agora próximo já, nós estamos na primavera, mas daqui a pouco vem o verão, final de ano, e aí é muito calor. E muita gente tende com calor a reclamar, olha, minha pressão subiu, ou minha pressão baixou, e tem muito aquilo ali. Não, vai na farmácia, nada contra a farmácia, mas não é muito bom que a pessoa se oriente por si só pelo vizinho, né? O remédio do vizinho nem sempre é bom para mim, né? Então é bom procurar o quê? É estabelecer o quê? Ir ao consultório médico, observar como está a sua pressão, como também dizer assim, ó, a pressão ideal é 12/8. Não existe uma pressão ideal para todos, né, doutor? Cada caso é um caso. Como eu citei, cada caso é um caso. O diabético ele tem que ter cifra tensórica o mais próximo do normal possível. Não que aquela pessoa que não seja diabético possa levar uma vida desregrada. Então, para cada um existe uma medicação específica, para cada grupo de pacientes existe aquele remédio. Às vezes o remédio do seu vizinho é diferente do seu. Por exemplo, o grupo dos diabéticos, a gente usa um remédio que chama os inibidores da ECA, é a nossa primeira opção. E foi um remédio desenvolvido por um brasileiro, a partir do veneno da jararaca. E hoje em dia é o pilar do tratamento dos hipertensos diabéticos. Então, é a medicação de escolha, foi desenvolvida na década de 50 por um brasileiro de Ribeirão Preto, e hoje em dia é o remédio de escolha para o tratamento de hipertensão arterial no diabético. Claro que cada caso é um caso, aquele diabético que ele tem doença coronariana, o tratamento é um, aquele que não tem é outro, enfim, a gente tem que avaliar caso a caso. E aí cabe o bom senso da pessoa de não se automedicar, procurar o cardiologista. É isso aí, eu vou convidar você a interagir conosco então, hein? Participe e fique atento aqui. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, né? Mandar até um abraço ao pessoal lá do Rio Grande do Sul e também de Goiás, pois eu falo do Blueville, que é o arroz de qualidade primeiro aqui do mercado brasileiro, já atingindo as suas metas, como também para Goiás, lá do Tio Jota. Então são duas empresas que trabalham em segmentos de alimentação que levam à mesa do brasileiro a melhor qualidade do mercado, hein? Então se você não conhecia a cerveja que a gente vem divulgando aí, grandes redes já encamparam, como eu sempre falo aqui da Casa Luanda, falou em Tio Jota, falou em Blueville, você tem na tela a melhor qualidade de alimentos, hein? Tanto o arroz como o feijão que você tem na tela. Você é supermercadista, entre em contato com a JS, ela leva esses dois produtos para a sua casa comercial. Também falar, sabe de quem? Da Sanvia Imóveis. Você que é um empreendedor ou você que quer vender, trocar, alugar o seu imóvel com 2 unidades. Aqui na Minas Gerais, né, na Vila Rica, você tem no 64, a Sanvia atendendo você de segunda a sábado. Os melhores negócios imobiliários, né? O Shopping dos Imóveis, com mais de 3,5 milhões de acessos de procura por imóvel, né? Tem muita possibilidade com imóveis em exclusividade. Tanto para o mercado de Santos, como também de São Vicente e, é claro, de toda a Baixada. Também quero destacar a APAS, né? A APAS, que é a Associação Presbiteriana de Assistência Social, que faz um trabalho belíssimo em São Vicente, com mais de 12 cursos totalmente gratuitos para você. Você quer fazer meio ambiente, educação ambiental, futsal, inglês, web design, entre outros cursos, você ligue lá, 3464-9299. Jorge Mello e toda a sua equipe estão abertos lá a receberem você, a ter essa prática também muito saudável, que é adquirir conhecimento. Agora, pensou em compras, né? Eu sempre dou a dica aqui da Casa Luanda, uma loja com 45 anos de mercado, tanto no atacado como no varejo, com muita propriedade, tem um conhecimento. Lá você não tem aquela dificuldade de grandes casas comerciais, né, enormes, aquelas redes. Quero falar com o gerente, o gerente não se encontra. Ele volta, não sei quando, mas ele volta, né? E você não consegue falar com o responsável. Lá não, você tem desde a direção da casa, a gerência, à sua disposição em todos os setores da loja com promoções. E tem um cartão da Rede Litoral, eu sempre mostro aqui, eu vou até mostrar hoje de novo. Hoje me perguntaram aqui no Gonzaga, Eduardo, o cartão é esse aqui, ó, para que você possa ver aqui, ó. Esse cartão você paga com 40 dias sem juros em todas as lojas da Rede Litoral. Em espécie aqui eu digo para você consultar a Casa Luanda. Eu vou um rápido intervalo e volto já. Não saia daí. Tava pensando em trocar de casa. De casa ou apartamento? Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento, diga logo a solução. Sanvia Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. A Sanvia Imóveis está crescendo. Venha para uma das melhores imobiliárias da Baixada Santista, com corretores credenciados pela Caixa. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Sanvia Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. Aqui é a Brescas, um dos melhores e mais bem estruturados espaços para eventos da região. Aqui, transformamos seu casamento num acontecimento inesquecível.
sua festa de debutante numa celebração e seu evento social ou empresarial numa data histórica, memorável. Espaços com capacidade para 300 convidados cada, ar-condicionado, segurança em todas as dependências, 120 vagas para veículos sem custos para os convidados. Organize-se e venha para Abrescas, onde o seu sonho se torna realidade. Abrescas, 3234-1300. Ligue 3234-1300. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Box do Santista. Mais de 40 anos servindo a cidade de Santos. Tem diariamente a maior variedade de pescados e frutos do mar da região. Isto está comprovado. Tem as mais simpáticas damas e cavalheiros para atender você, como você merece. Tem serviço de entrega de qualidade. É só ligar, pedir e entregamos rapidinho, de acordo com sua necessidade. Então, você tá esperando o quê? Venha comprar conosco e virar nosso amigo de coração. Box do Santista, mais de 40 anos servindo a cidade de Santos. Box do Santista, Praça Gago Coutinho, na Ponta da Praia. Telefone 3261-3858. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Do rústico ao moderno, do bruto à lapidação, para o requinte do bom acabamento. No mundo das ardósias é assim, seu projeto cuidadosamente executado por profissionais que entendem do assunto. Mármores, granitos, pedras decorativas, churrasqueiras. Traga sua ideia e realizamos para você. Mundo das Ardósias, Avenida Pedro Lessa, 1774, na Aparecida, em Santos. Telefone 3231-9225. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Já estamos de volta ao vivo com o programa dessa quinta-feira. Estamos recebendo aqui com grande prazer, nos trazendo muitas informações, o Dr. Felipe Saccabi, médico cardiologista, que também vem aqui representando o Instituto Angiocorpo, né, que nós já temos aqui na região, bem difundido, avançando cada vez mais, e esse é um fator positivo. Santos tem esse diferencial, uma cidade, diria que aparelhada, com bons profissionais, mas também com bons equipamentos, né, doutor Felipe? Exatamente. O Angiocorpo é um grupo de médicos, está no mercado há mais ou menos 20 anos. E o intuito agora, desses últimos anos, é o atendimento daqueles pacientes com maior gravidade. Ainda nesse mês, a gente vai estar recebendo um ecocardiograma em terceira dimensão, em 3D. É o primeiro da Baixada Santista, que o coração é visto não em 2 dimensões, mas sim em 3 dimensões. Excelente para avaliar doenças em válvula do coração. Então, é um grupo de médicos que, pensando numa medicina de uma melhor qualidade, tentando se equiparar aos melhores centros de São Paulo e do Brasil, trazendo essa medicina para a nossa cidade. Recentemente, foi aberta uma unidade em parceria com o Hospital Beneficência Portuguesa, uma unidade de emergência cardiológica. Se me permita, nós temos, acho que, algumas fotos aqui, e enquanto o doutor Felipe fala, a gente até pede a gentileza da produção para que coloque na tela, mas, por gentileza, pode concluir. Então, abrimos uma unidade de emergência cardiológica, de 8 leitos, em que existe um cardiologista de plantão 24 horas, 7 dias por semana,
Existe a retaguarda do médico hemodinamicista, se houver necessidade de um cateterismo de emergência, também 24 horas por dia. Existe a retaguarda do médico ecocardiografista, aí para vocês verem a unidade, ela é composta de 8 leitos, todos equipados com monitores, ventiladores, enfim. E fantástico quando você passa a informação de que haverá um profissional de plantão. Quer dizer, normalmente você pode até ter o equipamento, mas se você não tiver o profissional, só o equipamento não funciona, né? Ele precisa do profissional. Exatamente, exatamente. Essa é uma visão interessante. A partir do último dia 1º, a beneficência conta com esse profissional para atender emergências cardiológicas. Então, se aquela pessoa tiver um infarto, se ela tiver uma arritmia cardíaca, um quadro de insuficiência cardíaca, vai ter alguém treinado com expertise, com conhecimento, para atender esse tipo de paciente. E vamos ampliar então esse horizonte. Numa necessidade até de uma intervenção mais complicada, uma intervenção cirúrgica, o próprio Instituto, com todo o seu corpo de profissionais, vai estar dando o respaldo para que essa pessoa tenha o melhor atendimento. Nós tivemos uma cirurgia cardíaca ontem. Opa! Que bom, o caso está indo muito bem. Podíamos ter trazido as imagens aqui. Então, depois de muito tempo, a Beneficência Portuguesa voltou a ter cirurgia cardíaca. O Dr. Conforte e a equipe, Dr. Jeff, Dr. Caruso, Dr. Leandro, estão realizando cirurgias cardíacas. Com grande satisfação que a gente traz essa informação aqui no ar, hein? Estão realizando cirurgias cardíacas. Então, a Beneficência conta também com esse serviço. O Dr. Conforte, a equipe dele, o Dr. Jeff, o Dr. Paulo Caruso, o Dr. Leandro, estão atuando em parceria com a equipe clínica, resolvendo os casos de cirurgia cardíaca. Olha que bacana, hein? Quanta gente que às vezes a gente fica sabendo que tem que, numa ambulância UTI, ir para São Paulo, porque aqui não era bem atendido, ou não é o fato de ser bem atendido, não ter espaço, leito suficiente. Nós temos aqui, agora é mais um espaço, né, que destinado ao atendimento de pacientes que precisam dessa intervenção com relação à parte do coração, né, a questão cardíaca. Agora, quantas unidades a Angiocorpora já tem? 12 unidades. 12 unidades. 12 unidades. Existe um projeto de um Hospital do Coração para o futuro, aí, para os próximos 2 anos, da Angiocorpora, que esse projeto vai começar a sair do papel em breve. É um projeto que está no embrião, mas esse embrião já está crescendo. Não posso falar muito sobre esse projeto. Mas a gente já conseguiu uma boa informação, que o projeto existe, quando o projeto existe. E normalmente na área médica, quando os projetos existem, existe essa consciência, eles acabam frutificando e aparecendo. Existe esse projeto, ele está em estudo, está um estudo de viabilidade, um estudo de viabilidade econômica, Sim. de viabilidade técnica, de avaliação de plantas. Ele está numa fase bem embrionária. Mas existe um projeto aí, talvez em 24 meses, a gente tenha uma unidade especializada, mais uma unidade especializada para atender o paciente com portador de cardiopatia. Como jornalista, eu vou dar minha opinião. É uma região que merece e necessita. Tem essa carência muito forte. Tem, sem dúvida. A nossa cidade carece de leite de terapia intensiva, né? Essa unidade que eu me referi, que abriu no dia 1º, nós já temos no 3º dia 80% de ocupação. Então, a nossa cidade é uma cidade carente em UTI. A gente vive nos hospitais privados e públicos com as UTIs com lotação próxima de 100%. Então, eu acho que a tendência é a gente aumentar bastante esse número de leitos de terapia intensiva. Por exemplo, quem estiver nos assistindo agora e procurar uma das unidades, vamos dar um exemplo de algumas. Nós temos unidades, até tem uma sacada bacana, não sei quem foi o mentor da ideia, ou os mentores, de colocar unidades em shopping centers. Eu acho que bem sacado, porque você tem espaço para estacionar, a pessoa tem lá vários problemas que ela pode resolver, porque existe agência bancária. De onde surgiu essa ideia? Na verdade, essa ideia, hoje em dia, a realização de exames ela tem que ser feita de maneira prazerosa. Sem dúvida. Né? Aquela cultura de ir no médico, tirar aquele dia para ir no médico e sair furado, e principalmente os pacientes de mais idade, eles não gostam. Estraga a semana. Estraga a semana. Então a ideia de trazer isso para o shopping é exatamente quebrar esse tabu. Trazer a medicina. Às vezes a pessoa tira um dia para ir comprar uma roupa, experimentar um terno, ver um sapato. Ela tira algumas horas do dia dela em que ela tenha um estacionamento confortável, em que ela tenha uma praça de alimentação e que ela possa ir lá fazer a consulta cardíaca dela, que ela possa fazer os exames suplementares, exames de prevenção cardiovascular. Então é uma maneira de transformar, de trazer a saúde mais perto da população. Você pode ter certeza que a ideia pegou. Não vou citar aqui, porque senão eu depois levo uma bronca, mas tem um amigo que fugia de médico. Com esse fato aqui, você está aqui no shopping Praia Mar, em Santos, a esposa o acompanhando e falou, não, agora eu vou facinho, né? Porque ela vai junto, depois ela faz as comprinhas, tira o meu dia para resolver meus problemas e descanso, quer dizer, tirar aquela, porque existe uma pressão, né? A pessoa, eu vou no médico, vou fazer exame. E é claro, ninguém quer fazer exame
por acaso, não, eu vou lá, toda semana, essa semana eu vou tirar sangue, semana que vem eu vou fazer aquilo. Não quer, a pessoa faz por necessidade ou por prevenção, que seria o ideal, sempre, né? Que é o que a gente diz aqui, o brasileiro não tem o hábito de fazer um check-up. Não tem. Infelizmente, no Brasil, são poucas as pessoas em que fazem a medicina preventiva. A gente corre atrás da doença, né? Como eu te falei, na Espanha, em 2005, existia uma dúvida, né? Se a rede pública da Espanha deveria pagar uma tomografia para aqueles pacientes que fumam, que tem que fazer tomografia a cada 2, 3 anos para ver se tem alguma neoplasia, o início precoce de um efizema pulmonar. E lá a discussão era, será que o check-up dos tabagistas deveriam ser pago por todos ou só pelos tabagistas? Essa é uma boa pergunta. Eu responderia, só para quem fuma. Já jogo para quem fuma, para ele largar de fumar. Eu não acompanho o resultado do plebiscito público lá. Mas enfim, o mais importante, a mensagem é investir em prevenção de saúde, consultar o médico sem estar doente, e medir a pressão arterial, ter um médico como um amigo, confidente, detecção precoce de doença. Desconfiado, né? É ter justamente aquele feedback, né? Se eu procurar o profissional, eu não entendo, mas o profissional vai me orientar e eu tenho que seguir. Uma coisa que também nós temos de errado, eu vou me unir a essa corrente, você tem que prestar atenção no que o profissional diz e seguir. Não, doutor, pode deixar, fica tranquilo. Saiu, virou as costas. Não, estou bem, não estou sentindo nada, o coração está batendo. Está batendo, mas uma hora ele começa a falhar, né? E se não falhar de uma vez. Verdade. Quem procura o Instituto Angiocorpore pode fazer quais exames e como é que ele vai se direcionar? Por exemplo, vou dar até a dica aqui, né? Tem o Facebook, né? Que é o Facebook Instituto Angiocorpore. Aí quais os exames que podem ser procurados lá? Então, basicamente, são exames cardiovasculares, os vasos sanguíneos, né? O foco do grupo Angiocorpore é o atendimento da doença dos vasos sanguíneos. Então, nós fazemos exames vasculares periféricos, ultrassom das pernas, ultrassom da vasculatura do abdômen, ultrassom do coração, o teste da esteira, exames de detecção a monitorização da pressão arterial por 24 horas, existe a monitorização o Holter de 24 horas que detecta arritmias cardíacas, e agora dentro da Beneficência Portuguesa, uma unidade avançada em que faz até cateterismo cardíaco. Agora, o que é o bom e o mau colesterol? Todo mundo diz, eu tenho colesterol, mas o bom tá bom, né? Eu tenho bom lá em cima, né? Diz que colesterol, né, é aquilo ali, você tem que ter, mas não tem que ter elevado. A quantidade não pode ser elevada. Então, exatamente. Todo colesterol é bom. Como o açúcar. Não tem açúcar bom. O açúcar ele é bom. Sim. Só que o que não pode ter é excesso. Né? Então, o colesterol, para se ter uma ideia, ele reveste a membrana dos neurônios. Então, se a gente não tiver colesterol, você não vai ter revestimento de membrana de neurônios, você vai ter uma tendência muito maior para ter demência, você vai ter um déficit cognitivo. Então, o colesterol ele é bom. O que a gente separa é o colesterol de alta densidade e de baixa densidade. O HDL a gente chama de colesterol de alta densidade, também conhecido como colesterol bom. Isso. Esse colesterol, ele está ligado à atividade física. Quanto mais atividade física a gente faz, maior ele eleva. Ele está ligado à dieta. Pessoas que têm dietas saudáveis, ele é um pouco mais elevado do que pessoas que são sedentárias. E esse colesterol, quando ele é um pouquinho mais elevado, ele é ligado a uma quantidade ele é um fator de prevenção cardiovascular. O colesterol de baixa densidade, o LDL colesterol, o grande vilão dessa história, né? Que também é capa dos neurônios, né? Que recobre os neurônios, que tem a função mas ele do tem nosso que estar sempre mais baixo. Exatamente. Então esse LDL ele tem uma função protetora, mas em excesso ele pode depositar na parede dos vasos e formando as placas de ateroma, né? Esse LDL em pessoas que tiveram doença do coração já, o ideal é que ele esteja abaixo de 70. Em pessoas que não tiveram doença do coração, valores até de 130 são aceitáveis. Está dentro de uma normalidade aceitável, como colocou o Dr. Felipe. Aceitável. Agora, tem gente que diz assim, caramba, eu fui lá no médico, eu fui lá no Angiocorpore, fiz os exames, meu tá lá em cima, né? Aí o médico falou que eu tenho que cortar gordura, tenho que cortar doce. Normalmente a dieta se baseia, em princípio, no quê? Então, na verdade, assim, a dieta se baseia, primeiro no tempo, né? Aquela pessoa que toma café da manhã, almoça e janta às 11 horas da noite, ela chega nas refeições com muita fome. Não tenho dúvida. Né? Então, basicamente, a gente parte de um preceito. A alimentação tem que ser uma coisa contínua. O ideal é que a pessoa não tenha muita fome. Até porque o prato dela, vai dizer, qual é o seu prato preferido? Cheio. Exatamente. Então, a gente orienta os pacientes a comer de 3 em 3 horas.
A gente orienta também os pacientes a procurar um nutricionista, que é o profissional responsável pela prescrição da dieta, né? Para separar, para fazer uma avaliação balanceada, medidas antropométricas, separar e prescrever mesmo. Olha, tantas porções de arroz para você, tantas porções de feijão, você tem que comer carboidrato, você tem que comer proteína. Então, eu tenho o hábito de encaminhar para um profissional de nutrição, porque eu acho que a dieta é como um remédio, ela tem prescrição, ela tem medida, ela tem uma dose certa, ela tem um horário certo, são as tal das 3 em 3 horas. Exato. Então, nem que seja uma fruta, algo que você vá se alimentar junto com, por exemplo, uma vitamina. Exatamente, exatamente. O jejum a gente já sabe que é ruim, a pessoa não pode ficar muito tempo em jejum. Senão... Agora, é aquele que trabalha o dia inteiro, faz a faculdade à noite, ali chega em casa, ele sai comendo tudo que vê pela frente, ou então a mãe fez aquela feijoada, né, bacana, ele vai comer feijoada 00:30. Então, o ideal é que todos nos alimente de 3 em 3 horas, né? Não passamos por um bom período sem se alimentar. E alimentos, eu acho que existe a correção do uso do alimento, né? Por exemplo, não vou comer uma feijoada 00:30. Nem um hambúrguer, né? Também. Exatamente. Exatamente. A gente sabe que durante a noite, tudo que você come, a gente absorve muito mais e a chance de você reter peso, engordar com alimentações calóricas durante a noite é maior. Fora isso, o risco de você ter uma noite mal dormida, de você ter apneia, enfim, até o horário do que você come e de como você come é importante no resultado do seu regime. Olha aí, ó, uma bela de uma citação aqui feita pelo Dr. Felipe Saccabi. Alimentação correta, 3 em 3 horas, não é que você vai almoçar de 3 em 3 horas ou vai fazer um lanche enorme, não. Você fez o seu café da manhã, depois você vai ali, come uma fruta, ou como bem colocou, se você não tiver a oportunidade de procurar uma nutricionista, hoje existem vários trabalhos que citam aí, por exemplo, uma boa alimentação, mas é sempre bom procurar o profissional. Existem empresas até que fornecem esse profissional para que você procure, até porque as empresas hoje inteligentes, elas investem assim, dão assessoria, dão assistência, dão acompanhamento e colocam os profissionais, que um funcionário que se trata bem, ele rende mais. Consequentemente, fica menos doente produz mais. A empresa investe menos, né, no tratamento e investe mais na qualidade do seu trabalho e dos seus produtos. Exatamente. E a abordagem desse paciente tem que ser de maneira multidisciplinar. Então, o ideal é que o cardiologista atue, o endocrinologista atue, o nutricionista atue, o educador físico atue, porque mais gente pensando, o resultado é sempre melhor. Quanto mais gente com um objetivo, tentando ajudar um paciente que tem dificuldade de emagrecer, a gente sabe que o resultado é muito melhor. E aí a consequência é pior. Mas nós vamos ao nosso intervalo, em nome do Mundo das Ardoses. Você quer a sua casa bonita, o seu apartamento, a sua loja, o seu escritório. Aqui em Santos você tem uma referência que é o Mundo das Ardoses, que trabalha com as melhores pedras. Você vai ter uma visualização de alguns ambientes que podem ser preparados na sua casa ou na sua empresa. Olha só, essa cozinha, por exemplo, você tem com um visual muito bacana. E são usadas as melhores pedras que você pode encontrar no mercado nacional e até internacional. Equipe pronta de profissionais que fazem o trabalho a qualquer tempo, em qualquer local, seja casa, apartamento ou na sua empresa. É só você entrar em contato com a equipe do Mundo das Ardoses. A referência em qualidade você já tem, né? Agora, se você é um apaixonado por motocicletas, e hoje até me parar, Eduardo, tem. Todas as marcas 0 km, ela é multimarcas, a RKM tem todas as marcas do mercado novas. E tem amplo estoque com seminovas, todas revisadas, pois a loja tem oficina própria, o que garante você comprar sua motocicleta 0 km, você já ganha a garantia de fábrica da própria loja. Mas a loja tem oficina para motocicleta que você vai comprar seminova com a RKM Motos, lá com toda a equipe do Olívio, o Rogério e também o João, né? Destacar para você também a AC Serviços. Quando você fala em terceirizar, terceirize com profissionais que conhecem o mercado e com uma empresa que já tem uma referência de um profissional que vai fazer por você. Então, a AC Serviços tem esse profissional em qualquer cidade da região, em Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, não importa. Onde você esteja, entre em contato com os profissionais da AC Serviços. Eu volto já.
O Sindiserv está em defesa das conquistas do trabalhador vicentino com departamento jurídico, consultório odontológico, transporte dos servidores a exames clínicos e credenciados juntos ao INSS. E também dispõe de cursos de informática em inglês e espanhol, além de preparatórios para concursos públicos. E a novidade é que o Clube do Servidor tem espaço destinado ao esporte, com piscina, escolinha de futebol, com muito lazer e recreação para os associados, salão de festas e colônia de férias. Seja um associado. Rua Visconde de Tamandaré, 234, Centro de São Vicente. Telefone 3569-1300. Mecânica Heliomar. Oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar. Essa você pode confiar. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, em homenagem ao Dia da Padroeira do Brasil, Maria, Nossa Mãe Aparecida. Uma história de fé, esperança e milagres. A reconstituição dos acontecimentos e os principais milagres. Como os pescadores encontraram a imagem da Virgem Conceição nas águas do Rio Paraíba. Maria, Nossa Mãe Aparecida. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, na Santa Cecília TV. Já estamos de volta, por até dizer, não na Santa Cecília TV e no Notícias Companhia. Pode dizer que está de volta no consultório do Dr. Felipe Sacab, que é quase isso, hein? Gente, não é uma consulta, hein? É apenas uma participação, mas muito bacana, né? Obrigado pelo carinho, pela atenção e pela confiança com o programa. E eu vou adiantar que, senão, olha, quem vai passar mal do coração sou eu. Bom, assisto sempre o programa, é a dona Maria Tenório da Pompeia. Mando um abraço a todos, parabenizo o seu trabalho. Ela tem 80 anos, é uma jovem. Um beijo para a senhora. Ela diz assim, ó, eu me consulto lá no Anjo Corpore com o Dr. José Leonel. Conhece o doutor? Claro, José? amigo. Ah, opa. E sou muito bem atendida, né? Então, quer dizer, aqui veio um elogio, não veio a pergunta, veio elogio, melhor assim, né? Melhor. Melhor assim, né? Uriel do Campo Grande diz, que trabalho pode ser feito a partir das escolas com relação às crianças na alimentação, a forma correta, para que futuramente elas evitem problemas de obesidade, saúde e, consequentemente, de hipertensão? Eu acho que a criança, quando ela vai para a escola, ela come o que tem na escola. É verdade. Ou ela leva de casa. Então, cabe ao pai a orientação e fazer a criança pôr na lancheira, enfim, levar o alimento correto. 2, cabe à escola ofertar o alimento correto. Eu estudei num colégio de freira, lá em São Paulo, eu sou nascido em São Paulo, e no colégio de freira, na hora do almoço, era hambúrguer, era coxinha. Então, a alimentação... E as freiras deixavam? Era liberado. Vou dar um puxão. As freiras não podia deixar a freira, mas siga. Não era pecado. Não era pecado. Boa, boa. Então, eu acho que cabe aos educadores um bom senso nesse sentido. Correto. Né? O alimento tem que ser saudável. Olha, essa pergunta é interessante, estava até no nosso roteiro aqui. De Vicente Carvalho, Monteiro da Cruz, a dona Tereza, ela pergunta com relação ao tabagismo. As pessoas tendem a fumar muito e passam mal fumando, quando não leva à morte. Tabagismo é uma doença, né? Exatamente. O cigarro é uma doença, o uso do tabaco é uma doença. E hoje em dia existe tratamento farmacológico. Tem drogas que têm um ótimo resultado no tratamento com o cigarro. É claro que o tratamento do cigarro ele é muito próximo do tratamento da obesidade. Ele deve ser feito de maneira multidisciplinar. Então, o médico, pneumologista, o cardiologista, hoje em dia existem 2 drogas no mercado em que você tem um resultado acima de 50% na tentativa da pessoa parar de fumar. Uma das drogas é ofertada pela Pfizer, é uma droga nova, que chama Champix, em que a gente tem resultados excepcionais. Uma droga que você precisa do médico para estar do seu lado prescrevendo esse remédio.
O tratamento farmacológico também tem um pilar que é a reposição de nicotina, porque a nicotina causa dependência química mesmo, existe a dependência química da nicotina. Então a Prefeitura Municipal de Santos e algumas unidades básicas de saúde já tem grupos em que você passa pelas reuniões com esses grupos e você tem acesso a esse adesivo com nicotina, que você troca o cigarro, que você inala pela nicotina e paulatinamente você vai desmamando. Perfeito. E fora isso, a terapia psicológica. Aquela pessoa que tem o hábito de fumar, ela acorda, vai tomar o café dela, pega o jornal e tem que fumar um cigarro. Então, você tem que mudar essa parte comportamental. Então, tem a parte do médico, da intervenção farmacológica, a parte da reunião do grupo, da terapia não farmacológica e da parte dos adesivos, que é importante. Tem muita gente, doutor Felipe, que diz assim, eu fumava demais, era magro, depois que eu larguei de fumar, engordei demais. Há uma troca, de repente a pessoa naquela ansiedade, ela substitui de uma forma ou outra, por exemplo, pelo alimento? Você falou uma coisa correta. A ansiedade. A ansiedade, a compulsão é uma doença. Na verdade, a pessoa só troca a compulsão dela. Troca o cigarro pela comida. O cigarro dá enfisema pulmonar, dá infarto, dá câncer de pulmão. E a comida dá obesidade. Então, se ela trocar a compulsão do cigarro pela comida, ela vai engordar. Se ela trocar a compulsão dela de uma maneira favorável para a atividade física, ela vai ter uma vida mais saudável. Então, essa pessoa precisa canalizar a energia dela de uma maneira correta. Perfeito. Até mandar um beijo aqui para a nossa querida Mara Valéria, presidente do sindicato lá dos servidores de São Vicente. Passou mal nos últimos dias aí. Mara, se cuida. Beijo para você e recuperação. Quero você aqui inteiro, hein? Eu tenho também do Guarujá, é o Martinho Alves. Ele pergunta com relação a que idade, né, a pessoa deve começar a fazer os exames para evitar problemas cardíacos. Então, na verdade, assim, o pediatra ele começa avaliando, ouvindo o coração da criança, medindo a pressão da criança. Então, desde cedo, desde o mais cedo possível. Mas eu tive parte da minha formação de cardiologia no INCOR. E tinha um professor lá que falava que eletrocardiograma é igual a carta de motorista. Fez 18 anos, tem que fazer Tem que fazer. Tem que fazer. Boa. Então, ele falava muito claro. Falava, olha, pessoa que faz 18 anos, tendo ou não tendo sintoma, tá aí a indicação de fazer um eletrocardiograma para avaliar se o coração é saudável ou não. Mas só o eletrocardiograma não é... Eu ia perguntar isso. Exatamente. Não é o suficiente, né? Não. O mais importante é a história clínica e a consulta com o médico. Para se ter uma ideia de quanto a história clínica e a consulta com o médico é importante, a avaliação pré-participação de atividade física em alguns países da Europa e nos Estados Unidos contemplam só o eletro de repouso, a consulta com o médico e o exame físico. Algumas sociedades preconizam teste ergométrico, ecocardiograma, mas hoje em dia a gente sabe que se você tem uma história bem feita, um exame físico bem feito e um eletrocardiograma normal, dá para fazer atividade física com uma boa segurança. Olha aí, acompanhado por um bom profissional, você não vai ter problemas, né? A Karina, aqui do Campo Grande, Karina Gonçalves, quais os alimentos que devem ser evitados? Então, na verdade, isso é caso a caso, né? Como eu falei, alimento é que nem remédio, tem prescrição, tem orientação. Então, se a pessoa é diabética, ela deve evitar comer alimentos à base de carboidratos. Se a pessoa tem o colesterol alto, ela deve evitar comer alimentos com teor rico de gordura. Se a pessoa tem o intestino, vamos falar, solto, ela deve evitar comer fibra. Se ela tem o intestino preso. Então, a alimentação é uma prescrição médica. Sim. Então, existem alimentos bons, existem alimentos ruins, mas existe prescrição, existe indicação. A palavra comedimento é interessante para o uso, por exemplo, Perfeito. de tudo. Comedimento. É o excesso no açúcar, o excesso no sal, o excesso na gordura. É a história do vilãozinho, né? O sujeito vai na churrascaria, ele quer comer aquela carne a mais gordurosa. E se não vier, ele briga com o garçom. Ele está exagerando. Exatamente. Né? Sal é ruim? É aquela pergunta. Se a pessoa está com a pressão baixa, sal é bom. Exatamente. Se a pessoa está com a pressão alta, sal é ruim. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Atenção, hein? Não tem nenhum anunciante aqui de churrascaria. Mas ninguém está proibido em churrascaria. Não. Tem que ter o bom senso. Eu vou na churrascaria? Exatamente. Então, de não abusar. Não abusar. E nem Não. todas as carnes tenho certeza que o doutor coma. Tem aquelas que são evitáveis, né? Se você comer com moderação, com parcimônia, Sim. com bom senso, dá para comer de tudo. Se você não for toda semana, não comer carne gordurosa, dá Sim. para fazer de tudo. E sempre também tem uma moderação. Uma carne branca, um peixe, fazer ali uma adequação, né? Nem só carne vermelha. Por isso que é a questão profissional. Conversar com o médico, procurar um nutricionista. Tem pessoas que já preferem, por exemplo, eu tenho uma convivência com um nutrólogo. Procure um profissional, que você vai ter o ritmo do que você deve levar a sua vida. A carne vermelha é ruim? Se a pessoa tem anemia, carne vermelha é a maior fonte de ferro. É necessária. Então, tudo
tudo na vida, na verdade, tem que ter parcimônia, né? E a alimentação, a mesma coisa. A palavra é o que você falou, comedimento. Do Gonzaga, a Roberta de Oliveira diz assim, quais os sintomas dos problemas cardíacos? Com a palavra, doutor Felipe. Basicamente, dor no peito, falta de ar, palpitação, a tendência da pessoa dormir de maneira sentada, a pessoa que não consegue dormir deitada, que está precisando pôr 2 ou 3 travesseiros, o inchaço nas pernas, são os principais sintomas. O Cláudio Santos, ele pergunta qual o nível ideal de colesterol. Já foi respondido, mas dá uma ajudada aqui no nosso Cláudio, que ele está preocupado. Basicamente, aquele paciente de alto risco cardiovascular, que é aquele paciente que já teve um infarto, já teve um AVC, que ele é diabético, já teve um entupimento nas pernas, tem entupimento nas carótidas. O ideal é LDL, que é o colesterol conhecido como ruim também, mas que ele tem uma parte boa, ele seja em torno de 70. Aqueles pacientes que não estão inclusos nesse grupo, talvez o nível de 100 a 130 seja uma coisa adequada. Antes do intervalo, nós temos participações. A Luísa do Imbaré, ela pergunta a partir de que idade a pessoa deva ir ao cardiologista. O doutor Felipe já respondeu, mas ele vai responder de novo. Mas é importante dizer, não é a partir de quando, mas a partir de quando você deve ir e continuar indo, né? Na verdade é como um casamento, né? Tem que ser para a vida inteira, né? Então... Que não adianta ir com 18 e depois só voltar com 60. Nada dá certo. Não vai dar certo, né? Não. É a história do mecânico. Só vou no mecânico quando o carro quebrar. Aí não adianta, já quebrou. Tem que fazer as revisões, né? E o carro pode trocar peça. Nós, com raras exceções, né? A gente tem grandes profissionais, mas uma cirurgia cardíaca é complexa. Uma cirurgia cardíaca traz problemas... Agrega risco, uma cirurgia de risco. Exatamente. Sempre de risco. E é aquilo. E muitas vezes não é a questão do profissional apenas, é a questão de como o seu organismo se encontra, né? Nem todas as pessoas que passam uma cirurgia, uma intervenção dessa, vão ter o mesmo sucesso. Depende do estado que ela se encontra. Exatamente. Então, para aquelas pessoas que tiver sintoma, eu acho que aí procurar sempre o cardiologista. Para aquelas pessoas que não têm sintoma, eu acho que 18 anos é uma idade boa para pelo menos uma primeira consulta. Olha, eu vou nessa aqui, depois do intervalo, o Carlos Alberto José Menino, quais os exercícios que ajudam a baixar o colesterol? Os aeróbicos. Boa pergunta. Os exercícios aeróbicos. A gente costuma orientar para aquele paciente que tem a intenção de redução de peso, de medidas, exercícios aeróbicos. O que é exercício aeróbico? Caminhada, corrida, natação, exercício em que você faz a mesma coisa durante algum tempo, 30, 50 minutos. A musculação a gente considera anaeróbico. Você faz 15, 20, 10 repetições e para um tempo. Então, o ideal são os exercícios aeróbicos. Faça o exercício agora, dê uma corridinha até a cozinha, tome uma aguinha e volte já. Eu volto já também, não saia daí. Tava pensando em trocar de casa. De casa ou apartamento? Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento de Galopa Solução. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. A Sanvi Imóveis está crescendo. Venha para uma das melhores imobiliárias da Baixada Santista, com corretores credenciados pela Caixa. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335 na Vila Melo em São Vicente. Telefone 3569-1900.
Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. Com instalações modernas, combustíveis de origem certificada, o Alto Posto Ferrywood garante eficiência em seus serviços automotivos, troca de óleo, higienização completa de veículos, ducha azul com cera vegetal e uma super loja de conveniência com lanchonete. Alto Posto Ferrywood, eficiência e economia para você e seu veículo. Alto Posto Ferrywood, Rua Vereador Henrique Soler 327, telefone 3041-2880, Ponta da Praia em Santos, na saída da balsa. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Estamos de volta ao finalzinho do programa dessa quinta-feira, onde estamos recebendo o médico cardiologista, Dr. Felipe Sacab. Eu tenho aqui o Reinaldo dos Santos, da Ponta da Praia, ele perguntando as consequências e a gravidade do diabetes. Então, o diabetes é uma doença extremamente grave. Hoje em dia, a principal causa de cegueira no Brasil é o diabetes. Uma das principais, se não for a principal causa de pacientes em hemodiálise e pós-transplante renal é o diabetes. Uma das principais causas de infarto agudo do miocárdio, de AVC, se não for a principal, é o diabetes. Talvez nessas duas o diabetes ele ande junto com a pressão arterial. Então o diabetes é a principal causa de cegueira, doença renal crônica, uma das principais de infarto e de AVC. O William da Praia da Enseada do Guarujá pergunta se quando o braço começa a puxar e dores na coluna podem ser sinal de problemas cardíacos? Pode ser, mas pode não ser também. E por isso é bom procurar um profissional, né? Mas tem essa questão, muitas vezes, eu estou com dor no braço, puxando o braço. Pode ser, mas é bom procurar o profissional. Sem dúvida. Tem que procurar um médico, não precisa ser um cardiologista, um clínico, está habilitado para fazer o diagnóstico. Enfim, é um dos sintomas, a dor no braço é um dos sintomas que a gente deve lembrar que pode ser uma doença do coração. O Cléstio do Gonzaga, ele pergunta, o cateterismo é necessário em que momento? Na verdade, se o paciente infarta, é necessário fazer um cateterismo. É claro que existem alguns casos em que um ou outro bem selecionado, em que a gente acaba não realizando o cateterismo cardíaco por causa de infarto agudo. Então, basicamente, o cateterismo no coração, ele é feito para infarto agudo. Para alguns tipos de AVC, para alguns tipos de aneurisma, você faz um cateterismo cerebral, também conhecido como angiografia. E tem até aqueles pacientes que têm doença arterial obstrutiva periférica, que você faz uma angiografia das pernas, em que tem dor à movimentação. Então, o cateterismo do coração em caso de infarto. Mas existe possibilidade de realizar cateterismo cerebral e também de membros. Perfeito. Bom, eu quero agradecer aqui o Sérgio, também do Gonzaga, e a Mônica do Embaré, ambos aqui fazem elogios, são pacientes, já passaram lá pelo Angiocorpo, e eu vou aproveitar até para me despedir aqui do Dr. Felipe, citando aqui o Facebook, né, que é o Facebook Instituto Angiocorpo. Foi um prazer recebê-lo aqui, trazendo esclarecimentos. Quanta gente ligou, me permita não ter podido atender todo mundo, mas, como eu disse, não é uma consulta, foi um bate-papo, mas com certeza muito útil para os nossos telespectadores aqui da Santa Cecília, Editora Baixada, e pela internet. Nós fomos pela internet para o mundo inteiro, para todos nós. Obrigado. Volte sempre trazendo as informações e leve o nosso abraço a toda a equipe do Angiocorpo. Tem 12 unidades e vem aí com muitas novidades aí para frente. Prazer é meu, estamos à disposição. Perfeito. Aí, se você tiver algum tipo de dúvida, quiser corroborar conosco, mande através das nossas redes sociais a sua indicação. Eduardo, fale mais a respeito, traga o Dr. Felipe de novo, ou então eu tenho tal situação, né? Nós fazemos o programa para você, criando
com a sua participação. Você nos ajuda a construir o programa. Fique com Deus, boa noite. Daqui a pouco vem o Caderno Regional com as informações de toda a Baixada Santista. Tchau, até amanhã.